Olá, meu nome é Marcos Ripper, do site Guia do Excel. Bem-vindo a mais esse treinamento. Nesse treinamento você vai aprender a trabalhar de uma vez por todas com o desloque. Nós vamos ver qual é o conceito dele, vamos ver um exemplo bem prático que você vai entender muito bem o conceito dele, de como funciona, e depois nós vamos entrar em 3 exemplos de como você pode aplicar ele. Tá? Então vamos primeiro ao primeiro exemplo, de uma forma super rápida. Então, esse conceito, esse exemplo, ele foi criado no site Xandu, tá? Que é um dos MVPs do mundo sobre Excel. Excelente conceito, excelente, e eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é entender o que é o desloque. O desloque é uma função de referência que ela faz com que uma célula, um endereço, né, de célula, seja esticado na altura, na largura, esticado na altura, ou seja, deslocado. Por exemplo, A1 deslocar para B1, A1 deslocar para D1, D2, né, D5, qualquer coisa. Né? Então ele desloca, altera intervalos de dados. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, a fórmula é essa daqui. Desloque, olha, retorna uma referência de um intervalo que possui um número específico de linhas e colunas com base em uma referência especificada. Abre parênteses. Qual é a referência que eu tenho? Qual é o nome da célula? Por exemplo, essa célula aqui, certo? Desloque B9. Quantas linhas que eu vou deslocar ele? Eu vou alterar essa linha, que essa aqui é do exemplo. Eu vou deslocar ela uma linha. E quantas colunas eu vou deslocar? 0 linhas. Qual é a altura dessa minha referência? Sempre você tem que colocar no mínimo 1, certo? E a largura também no mínimo 1. 1 para dizer que é essa mesma célula. Se eu botar 0, ele vai dar um erro. Ele vai dizer, não posso fazer uma referência onde eu tenha uma célula onde eu tenha 0 altura e 0 largura. Né? Então, ele sempre vai ter que ter pelo menos 1 de cada. 1 de altura, 1 de largura. Fechamos o parênteses. E está deslocando. O que aconteceu? Como eu não tenho nada nas células, ele retornou nada. Vou colocar alguma informação nelas. Certo? Mas eu não estava apontando para essa linha de cima? Sim. Mas eu desloquei ela uma linha para baixo. Então, uma linha para baixo. E se eu quisesse deslocar para cima? Menos 1 aqui. Se eu quisesse deslocar para cima, ao invés de eu colocar 1, eu ia colocar menos 1. E nesse caso ia aparecer dessa forma. Ok? Menos 1 não ficou muito legal aqui por causa do exemplo. Menos 1. Entendeu? Então, ao invés dele deslocar ele para baixo, ele está deslocando para cima uma linha. E a mesma coisa se refere quando a gente fala com relação às colunas. Tá? Então, se eu tivesse aqui 3, por exemplo, e eu quisesse deslocar uma coluna para a direita, né, eu vou tirar aqui, colocar 1. Então ele vai deslocar uma coluna para a direita, essa referência, né? Eu vou montar ele aqui. E se eu quisesse usar, por exemplo, deslocar um intervalo, aumentar o intervalo? Bom, se eu aumentar o intervalo, simplesmente aumentar a altura aqui, ele vai dar um erro. Por quê? É como se você estivesse fazendo isso. Certo? Dá um erro. Porque isso não existe dentro do Excel, você pegar e referenciar múltiplas células diretamente. Mas então para que serve? Serve e muito quando a gente vai usar dessa forma, por exemplo, soma, e ele vai somar essa quantidade, no caso está deslocando esse mais 1, né? Deslocando 2 células e está dando esse valor. Né? A mesma coisa para as colunas. Se, por exemplo, eu quisesse deslocar ao invés de uma linha, uma coluna, 2, vai somar a coluna para o lado. Eu devo ter feito alguma coisa aqui, só um pouquinho. Agora sim. 4. Então ele está se referindo aqui agora, certo? E se eu quisesse aumentar o intervalo, por exemplo, fazer um intervalo assim, mesma coisa. Você simplesmente ia mudar aqui, né? 2 linhas, 2 colunas. Certo? E daí ele ia fazer essa soma aqui. Isso retornar um 6. Ok? Então, agora para a gente entender bem esse conceito, né? Nós vamos fazer aqui, de repente não ficou tão claro, mas agora vai ficar. Tá? Então vamos botar aqui, por exemplo, os parâmetros que a gente tem, por exemplo, B9, aliás,
B9. Quantas linhas? A gente tinha conversado, né? Então, 0 linhas, 0 colunas. Você não vai deslocar nada para lugar nenhum, primeiro. E quando é a altura dele? No mínimo 1, sempre. Ok? E ao invés de a gente deslocar esse aqui agora, a gente vai deslocar aqui. Só para a gente entender, só para a gente programar, fazer aqui, tá? Linhas, colunas, altura e largura, ok? As referências aí, e todas podem ser variáveis, certo? Aqui a gente só tem que botar aqui um indireto, ok? Por que o indireto? Para eu entender que esse B9 aqui, né? Esse B9 aqui é um indireto. Ele está retornando verdadeiro porque é o verdadeiro que aqui ele está retornando, tá bom? Basicamente é isso, ok? Tá bom. Então, essa fórmula aqui é só dessa fórmula para a gente entender. O indireto está fazendo com que eu entenda que eu não estou falando que o conteúdo da célula, eu quero ler o conteúdo da célula B9 que ele está falando aqui. B9 é essa daqui, entendeu? Então, indiretamente, ele está referenciando essa célula, mas já é para uma outra aula. Ok? Vamos deixar assim, tá? Mas eu vou botar ela só em branco só porque ele não é o foco agora, essa fórmula aqui, tá bom? Então, agora nós vamos fazer aqui um quadro onde a gente vai fazer com que a célula vá deslocando. Por exemplo, B9 desloque uma, B9 desloque duas para o lado. Tá? Então nós vamos criar aqui essa variável aqui, esse campo nomeado. Ok? Fórmulas, gerenciador de nomes, novo nome aqui. Tá? E agora nós vamos usar aqui indireto, abre parênteses. Daí a gente vai, aliás, desloque, né? Desloque, abre parênteses, indireto, abre parênteses, esse campo aqui, que a gente tinha conversado antes, fecha parênteses, ponto e vírgula linhas, ponto e vírgula colunas, ponto e vírgula altura, ponto e vírgula largura. Só isso, ok? E vamos dar um ok. Tá aqui, lista desloque. Fecha parênteses, opa, aconteceu alguma coisa, né? O que aconteceu? Ele já pintou a célula. Qual é a fórmula que ele está utilizando aqui? Que ele pintou a célula. Primeiro nós vamos ver aqui a formatação que ele fez. Páginas, formatação condicional. Por que eu deixei pronta a fórmula? Porque eu tenho que ficar digitando aqui, ó. B9, B10, B11, B12, entendeu? Então eu não estava a fim de pegar e ter que digitar ou fazer alguma outra fórmula para isso, para ganhar tempo. Que não é o nosso foco. O foco é entender o que está acontecendo, aqui, entender o desloque. Eu só botei uma fórmula aqui, ó, valor da célula é igual a falso. Se for falso, pinta de preto, tá? O que é falso? A fórmula é erros, verifica se um retorno de uma variável é um erro. Se for um erro, ele vai dar verdadeiro, senão ele vai dar falso. Falso é o que a gente quer. E o que ele está fazendo? Ele está usando a função lins para identificar que retorna o número de linhas ou, né, de um intervalo, lins, para verificar se na lista desloque, que é aquele intervalo que a gente chamou, que é a fórmula que está fazendo o deslocamento da célula B9, se a célula B9, que é essa daqui, está dentro desse intervalo. Tá? Basicamente é isso que ele está fazendo. Se tiver, então ele vai retornar que não é um erro. Se ao contrário, se for, e ao contrário se ele não encontrar. Ok? Por exemplo, se eu dar um F9 aqui, ó, verdadeiro, ou seja, é um erro. E aqui, se eu verificar se é um erro, F9, não é um erro. Tá bom? Então, por isso que ele ficou pretinho. Agora nós vamos mudar aqui. Mudando o número de linhas, olha só, ele está deslocando uma linha para baixo. Deslocando aqui 5 linhas. Então ele veio 1, 2, 3, 4, 5. Deslocando a coluna, uma para o lado, uma para a direita. Deslocou uma para a direita. E se eu mudar o intervalo aqui? Se eu chamar agora de G13. G13, vou mudar para 0 de novo para ver que ele marca o G13, ok? E se eu mudar aqui, agora eu quero menos uma coluna. 0. Eu quero aumentar a altura, 5. Eu quero aumentar a largura, 2. Eu quero diminuir a largura, quero ir para trás, 3. Entenderam? Então, por aqui, brincando um pouquinho aqui, ó, vendo aquele negócio que eu falei do erro, nunca pode ser 0, ok?
Então, só olhando aqui você já vai conseguir alterar, vai conseguir brincar e entender muito bem como funciona o desloque. As células que estão pretinhas é porque eles estão dentro do intervalo do desloque, por isso que elas ficam desse jeito. Esse exemplo aqui que eu estou falando é do site Xandu, tá bom? Então, só para dar o crédito ao nosso amigo. Então, continuando com os nossos exemplos, vamos para utilidades para essa lista, para esse desloque. Uma das coisas que eu mais acho útil é para a gente fazer intervalos nomeados. Intervalos nomeados vão permitir que a gente, por exemplo, faça uma lista de dados com tamanhos variáveis. Por exemplo, nós temos a validação de dados, onde a gente pode criar uma lista, onde a gente vai selecionar uma informação. Por exemplo, eu quero selecionar aqui as cidades, que eu posso selecionar as cidades dessa lista aqui. Como é que a gente faz isso diretamente? Aqui, lista, seleciona aqui e dá um OK. Daí o que aconteceu? Legal. E se eu criar uma nova? O que vai acontecer? Não vai estar na lista. Por quê? O intervalo só vai estar aqui. Ok? Então, esse aqui, o desloque, a gente consegue fazer com que ele desloque essa quantidade e aumente automaticamente cada vez que eu entrar em colocar uma cidade nova. Ok? Então, mas por que a gente não pode deixar em branco, né? De repente alguém que não conhece aqui pode pensar isso. Vou deixar assim, eu vou deixar um monte em branco. O que acontece? Depende da versão do Excel, ele dá pau quando você faz isso, tá bom? Essa aqui é uma versão 2013 ou 2016, se não me engano. Ela até puxa certinho, tá ok. Mas não é compatível com todas as versões, tá? Então se você estiver usando 2007 ou 2010, vai ficar um monte de linhas em branco aqui. Então por isso que a gente não faz desse jeito, tá? E fora que pode ser aplicado em muitas outras situações. Então vamos lá. Então como é que a gente faz? De novo, a gente vai em fórmulas, gerenciador de nomes, novo, e nós vamos chamar aqui cidades. Cidades. E daí a gente vai fazer o seguinte, desloque, e nós vamos deslocar essa aqui, ponto e vírgula. Lembrando que a primeira é o número de linhas, é a linha que a gente quer deslocar, ou seja, 0, a gente não quer deslocar ele para baixo. A altura, a largura, para coluna para a direita, esquerda, não. Nós queremos sim alterar a altura, que é esse terceiro campo. A altura é conte.valores, a quantidade de valores que eu tiver aqui. Ponto e vírgula, 1, lembrando que a coluna tem que ser no mínimo 1. Fecha parênteses e dá um OK. Pronto, cidades. Então como é que ele ficou? Deixa eu ir lá para cima aqui, fechar. Lá para cima. Então como é que ele ficou? Eu estou deslocando B1, que é esse aqui, São Joaquim. Quantos que eu estou deslocando? Nenhuma linha, nenhuma coluna para a direita, para a esquerda, para baixo, né? Eu estou alterando sim a quantidade de linhas que eu tenho na altura. Então eu estou alterando aqui a altura em 1, 2, 3, 4, 5, 6. À medida que eu for incluindo registros nessa lista, ele automaticamente vai aumentar esse intervalo. Vamos não fechar e vamos ver? Tubarão, já tá. Vamos pegar aqui, desculpa. Primeiro a gente tem que alterar dados, validação de dados, e ao invés de chamar assim, a gente vai chamar cidades, que é o intervalo que a gente criou agora. Cidades, ok? Perfeito. Agora vamos botar uma nova cidade. Tá aqui, ok? E assim a gente vai incluindo. Sei lá. Ok? À medida que a gente vai incluindo, ele já vai se alterando automaticamente. E se eu tirar umas linhas aqui? Também automaticamente ele vai deslocar de acordo com a quantidade de linhas que eu tenho aqui. Ok? Continuando, então, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem um gráfico. Mesma situação de um gráfico também. Por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, mas aí sim, né, eu quero incluir um novo vendedor, um novo valor aqui, ou eu quero diminuir. O gráfico ele não se ajusta automaticamente, então eu quero que ele se ajuste automaticamente. Mesma coisa, podemos usar o desloque. Então como é que faz o gráfico aqui automaticamente? Alt F1. Selecionei, Alt F1, fez o gráfico rapidinho, tá bom? E se eu incluir um novo aqui? Puxa, entendeu?
Então o que eu faço? Tem que vir aqui puxar, puxa, que legal. Se eu esquecer, né? Enfim, não é o método melhor para ser feito, ok? Então como é que a gente faz? Vamos deixar nosso gráfico aqui como ele está mesmo, tá? Não importa muito o gráfico depois, como ele está formatado na nossa ideia, nessa aula. Então a gente quer que ele faça uma lista automática. Se pensar, é parecido com aquilo que a gente fez agora, parecido, não é igual, tem um truquezinho, presta atenção, tá bom? Então a gente vai aqui, fórmulas, gerenciador de nomes, definir nome, nós vamos chamar de vendedor, vendedores, no plural, igual, mesma coisa que a gente tinha feito antes, desloque. O ruim é que não tem IntelliSense aqui, né? Ajudaria bastante, mas não tem, então 0 de novo, 0 na altura, 0 na altura, né? A gente vai deslocar 0 colunas, 0 linhas, e agora a gente vai conte ponto valores, quantidade de linhas que a gente tem aqui, ok? Ponto e vírgula 1, a gente não quer deslocar em largura, apenas em altura. Vendedores. Então, ok, pronto. Vendedores está pronto. Mas a gente ainda precisa alterar a quantidade também dos valores, então eu tenho que criar mais um, ok? Pode vir gerenciador de nomes, nós temos aqui já os 3 que a gente tinha feito, né? Agora a gente vai colocar valores vendas, valor vendas. Valor vendas. Nesse a gente vai colocar desloque, abre parênteses. Quem que eu vou deslocar? Esse cara aqui. Quantas linhas 0, quantas colunas 0, qual é a altura que a gente vai deslocar? Conte ponto valores, abre parênteses. Ok? Ponto vírgula 1, que é o número de colunas que a gente não quer alterar. Então, ok. Conte ponto valores, faltou fechar parênteses aqui. Então, ok. Tá bom? Vendedores e valores. Tudo certinho. Fechar. Agora, como é que a gente altera o gráfico? Aqui que vem o truque. Clica nele, selecionar dados. Aí você vai clicar aqui primeiro, em valores, pode ser, tá? E vai ter esse nome aqui. Isso não importa, que a gente vai mexer aqui embaixo, ó. Aqui que vem o truque. Se você simplesmente apagar tudo aqui e digitar, ele vai dar um erro, tá? Então não faça. Você vai deixar assim como tá. Então primeiro cria o gráfico como ele tá, como seria, né? E agora a gente ajusta. Deixa até a exclamação, porque ele precisa saber qual é a planilha que ele está se referindo. Daí a gente vai colocar, aqui nós estamos falando de valor vendas, né? Ok? Vai ficar assim. Ok? Deu ok? Se deu certo, não vai dar um erro, senão ele vai já explodir um erro na tela. Tal. E aqui a gente vai colocar vendedor. Vendedores. A gente vai apagar até aqui também, até a exclamação. Ok? Não ok? Ok? Funcionou, porque ele não explodiu o erro. E se eu botar mais um agora? E se eu botar o valor aqui? Certo? Então ele já pega automaticamente. Agora, à medida que eu for incluindo ou tirando vendedores, ele já vai colocar automaticamente. Vou pegar um aleatório ainda aqui. Entendeu? Então, à medida que ele for incluindo novos dados aqui no gráfico, ele já vai automaticamente. Se eu tirar, mesma coisa, ele se ajusta automaticamente, tá bom? À medida que eu for incluindo, inserindo, tanto faz, ele vai se ajustar automaticamente. É muito útil para fechamentos, por exemplo. De repente, tu tem os meses lá, ele sempre tem que ficar alterando, né? Então, super legal usar esse tipo de artifício com desloque. E, por exemplo, o 3, a gente tem uma tabela onde a gente vai fazer... eu quero olhar as vendas resumidas, usado muito em dashboards. Por exemplo, eu quero só mostrar um pedacinho, só uma parte, eu quero mostrar o top 5, eu quero mostrar só um período, eu quero que a pessoa possa navegar entre períodos, né? Então é bastante útil. Como é que a gente faz? Então aqui eu quero mostrar só um pedaço da minha informação toda aqui, ó, certo? E quero exibir depois ela graficamente. Como é que a gente faz? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos criar aqui desenvolvedor. Se você não tiver habilitado essa guia, dá o botão direito aqui, personalizar faixa de opções, personalizar faixa.
tá? E marca esse cara aqui, ó. Tá aqui, desenvolvedor, só marcar, ok? Então ele vai estar aparecendo aqui. Daí você vai vir aqui em inserir, vai selecionar esse botão, que é o botão de rotação, e vai desenhar ele aqui. Desenhar mesmo, só puxa assim e pronto. Ele é um componente, tá? Que também é encontrado no VB6. Tá bom? Tá certinho, bonitinho aqui. Ainda um botão direito em cima dele, formatar controle. E qual é o vínculo de célula, ou seja, onde ele vai guardar o valor dele? Eu vou guardar em... pode ser aqui. Em L9, ok? Então em L9 vai ter um valor quando eu clicar, ok? Tá ali, ele está deslocando, está aumentando ou diminuindo esse valor, ok? E agora a gente vai fazer o desloque. Igual, desloque, abre parênteses, a quem eu estou me referindo? A esse cara aqui. Quantas linhas eu quero deslocar? Agora sim nós vamos deslocar as linhas. Ponto e vírgula, quantas linhas? Esse daqui. Quando eu vier mudando, ele já vai mudando automaticamente aqui. Quantas colunas que eu quero deslocar? 0. Qual é a altura dele? 1. Qual é a largura dele? 1. Certo? Não ok? Não enter. E agora eu vou puxar para baixo. E ele já está automaticamente todo se referindo. Faltou eu travar a L9. Tá? Agora sim, travadinho L9, tudo certo. Ok? Quando eu alterar ele, olha o que está acontecendo. Ele está puxando automaticamente, eu quero ver outro período, então ele já vai automaticamente. Okay? Mudando o valor aqui, muda aqui a quantidade de linhas deslocadas. Eu posso copiar e colar diretamente, tá? E aqui eu só venho nele para iniciar formatação, e aqui eu também, formatação também, tá? Para saber se está certo, eu posso também digitar aqui 0, por exemplo, ele vai direto, né? 0 aqui tal, certinho, né? De acordo com o que nós temos aqui na nossa lista de dados. E à medida que a gente vai baixando ele, ele já vai automaticamente se referindo a outros intervalos, ok? 29, né? Está arredondando e por aí vai. E o gráfico? O gráfico é muito mais fácil, porque daí você só precisa vir aqui, ó, por exemplo, selecionar e dar um Alt F1. E automaticamente ele vai criar esse gráfico. Ah, mas e o percentual? Percentual é outro truque. Você vem aqui e bota um valor bem alto. Bagunça mesmo o gráfico. Dá um botão direito em cima dele, formatar série de dados, eixo secundário, já está aparecendo diferente, certo? Eixo secundário, e agora a gente dá um botão direito dele, alterar tipo de gráfico de série, e nós mudamos para linhas. E dá um OK, e está aí nosso gráfico de percentual, de meta, né? De meta atingida. Opa! A gente bota aqui para baixo, volta como estava a fórmula antes, e está aí nosso gráfico, ok? Vem aqui, ó, pode aumentar ele um pouquinho. E aqui a gente pode ver, à medida que ele vai alterando, ó, ele automaticamente vai alterando todos os valores, tá bom? Daí pode brincar aqui, alterar ele, né, dar uma brincada, alterar ele, pode utilizar nos seus relatórios, né, muito utilizado isso aqui também, né? E que você pode botar o top 5 vendedores, sucursais, enfim, né, inadimplência, qualquer coisa você pode usar nesse tipo de relatório, tá bom? Então a gente aprendeu hoje a trabalhar com desloque, aprendemos algumas maneiras profissionais de trabalhar com ele, né? Entendemos de uma vez por todas também como ele funciona de um modo geral com o nosso exemplo que a gente deu no começo do nosso vídeo de hoje, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido nessa videoaula. Se puder, compartilhe, curta o nosso canal, né? Marque lá para você receber nossas notificações também, né? Para não perder os nossos treinamentos. A gente faz um treinamento semanal, no momento é o que está dando para fazer. A gente gostaria de fazer mais, mas por questão de tempo mesmo. Mas a gente preza um pouco também pela qualidade. Então a gente preza que tenha bons treinamentos com realmente conteúdos que vão te dar um up aí, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e até semana que vem.